Beleza, comecei a gravar. Então, vamos começar esse exercício. Para a tela errada. Então, nesse primeiro exemplo aí, nós temos uma viga biapoiada, como eu havia dito para vocês. Nós temos dois apoios, um do primeiro gênero e outro do segundo gênero, tá? Nesses pontos A e B. E eu tenho alguns carregamentos ao longo da minha viga. Eu tenho um carregamento nesse primeiro ponto aí, né, em relação ao ponto A. Eu tenho de 10 kN. Depois eu tenho uma carga-momento aplicada de 40 kN vezes metro. E depois eu tenho uma carga, uma força pontual de 10 kN. E esse vai ser o meu sistema de forças. Então, eu sei que essa viga biapoiada é uma viga isostática, tá? Então, o número de reações tem que ser igual ao número de equações de equilíbrio. Então, eu tenho que ter aqui pelo menos 3 reações. Próxima. Sim. É por causa que o Vitor disse que não está conseguindo entrar dentro da reunião. O Vitor? Deixa eu ver aqui. De novo, o Vitor. Tá complicado. Deixa eu convidar ele para entrar aqui. Vitor. Vitor, conseguiu entrar, Vitor? Acho que ele... Tô ligando para ele aqui. Vamos ver se ele consegue entrar. Bom, qualquer coisa, ele dá um aviso novamente. Vocês me avisam se ele tiver conseguido entrar ou não de novo, tá? Então, eu tenho que ter condição suficiente para resolver as minhas 3 incógnitas, tá? Então, a primeira coisa que eu defini aqui, nesse exemplo, foi os eixos. Então, eu coloquei meus eixos Y e X. O eixo Y, ele vai estar sempre na perpendicular ao eixo da viga, tá? Sendo que o eixo da viga é esse eixo, essa linha mais grossa aqui, né? E aí o meu eixo Y, ele sempre vai estar na perpendicular, ou seja, formando o ângulo de 90 com o eixo da viga. E o eixo X vai estar passando justamente no eixo da viga, sobre o eixo da viga, tá? Ao longo desse eixo. Então, lembrar aqui, tá? Que a viga, ela tem um comprimento total de 8 metros, tá? Então, eu coloquei aqui os comprimentos em relação aos pontos de aplicação das cargas, tá? Então, 10 kN está a 2 metros do apoio A, né, do ponto A. A carga-momento está a 4 metros do apoio A. E essa outra carga de 10 está a 6 metros do apoio A. E nós temos o apoio B a 8 metros do apoio A, tá? É importante ter todas essas observações em relação a essa viga. Principalmente quando for determinar o momento fletor. Então, o próximo passo é identificar os meus apoios. No apoio A, eu tenho um apoio do primeiro gênero, um apoio móvel.
Isso significa para mim que eu tenho quantas reações? Alguém sabe responder? 4? Não, eu estou perguntando com relação a esse apoio que está no ponto A, esse apoio do primeiro gênero. 2. Não, porque ele é do primeiro gênero, ele está restringindo apenas um deslocamento e, consequentemente, ele só tem uma reação, que é uma força, e nesse caso é uma força vertical. No apoio B, no ponto B, é um apoio do segundo gênero, que é um apoio fixo. Tá? Talvez o desenho está confundindo vocês, eu tentei desenhar o apoio aqui. O apoio do primeiro gênero, ele tem esse espaço entre o triângulo e esse risco mais grosso aqui, tá? Isso significa que ele tem a mobilidade na horizontal. No apoio do segundo gênero, que está no ponto B, a gente percebe que esse risco mais grosso aqui está já junto com o triângulo, né? Ou seja, ele está todo fixo ao chão, né? Digamos assim. Então, ele tem duas reações, porque ele impede dois movimentos, horizontal e vertical, tá? Então, nós vamos ficar com essa configuração. Eu tenho uma reação no ponto A e tenho duas reações no ponto B. Então, no ponto A, eu vou restringir o movimento vertical, então eu vou ter uma força vertical. E aí, eu adotei que essa força seria aplicada de baixo para cima, para ele ter um valor positivo, e chamei essa força de VA. Eu não sei o valor, tá? Eu só estou arbitrando aqui um sentido dessa força, tá? Só estou dispondo aqui, fazendo essa primeira consideração. Ô, Glaucimar, o Vitor ainda não conseguiu entrar. Gente, o que está acontecendo? Eu tentei ligar para ele, ele não... Agora deu, ó. Tá. Conseguiu entrar agora, Vitor? Ok. Agora deu certo, obrigado. De nada. Então, continuando aqui, então no apoio B, como eu tenho um apoio do segundo gênero, eu tenho a restrição do movimento, né, da translação horizontal e da translação vertical, né, do deslocamento vertical e horizontal. Então, como eu estou falando de translação, novamente, estou falando de força. Então, eu tenho que ter uma reação de força vertical e uma reação de força horizontal. A força vertical, eu chamei de VB, e a força horizontal eu chamei de HB. Então, a força vertical, eu apliquei ela de baixo para cima para que ela tenha um valor positivo, mas fui eu que considerei esse sentido, tá? O HB, da mesma forma, eu considerei ele da esquerda para a direita para que ele tenha um valor positivo, tá? Não significa que vai ser esse sentido que cada um vai atuar nessa viga, tá? Eu vou só descobrir se está certo ou errado com um sinal. Se for negativo, é porque o sentido é oposto, tá? Então, agora sim, eu tenho meu sistema todo completo, né? Agora eu tenho força e eu tenho reações. O que eu preciso fazer agora é determinar o valor dessas reações. Eu preciso achar o valor de VA, o valor de VB e o valor de HB, para eu ter o meu sistema todo equilibrado. Então, eu vou fazer o primeiro, que é o somatório de forças em X, ou seja, forças na horizontal. Então, eu vou olhar esse sistema e vou procurar quais são as minhas forças que estão atuando no sentido horizontal, no sentido do eixo X. Bom, analisando aqui, eu circulei apenas as
forças horizontais. E eu só tenho a força HB, que é a força de reação. Não tem uma força externa atuando na minha viga no sentido horizontal. Ou seja, isso significa que HB ele tem que ser igual a zero, porque, na verdade, ele não está restringindo força nenhuma, porque não está atuando no meu sistema. Tá? Então, HB tem que ser igual a zero. Agora, eu faço o somatório de forças em Y, ou seja, todas as forças que estão atuando no eixo Y, ou seja, forças verticais. Então, eu circulei todas as forças verticais. A primeira que eu tenho é VA. VA é uma reação, é uma incógnita. Ela está atuando positivo. Por quê? Porque está no sentido do eixo Y, né? Está atuando de baixo para cima, então ela é positiva. Eu vou ter também o 10 kN. Esse 10, ele também está sendo aplicado de baixo para cima, a setinha está para cima, ou seja, está no mesmo sentido do eixo Y. Então, ele é positivo também. Outra força que eu tenho é esse outro 10 kN. Só que ele agora está atuando de cima para baixo. A setinha está para baixo, está oposta ao eixo Y. Ou seja, esse valor é negativo. E eu vou ter também VB, né, a minha outra reação, que também está atuando de baixo para cima. Ou seja, está atuando no mesmo sentido do eixo Y. Então, também é positivo. Sendo assim, eu consigo essa configuração. Eu tenho que VA é positivo, mais 10, que também é uma força positiva, menos 10, porque a gente viu que é negativo essa força, e mais VB, que também está atuando positivamente. Isso tudo, essa soma toda tem que ser igual a zero. Alguém fez uma pergunta aqui, perguntando se HB ser igual a zero significa que a gente poderia ter um apoio do primeiro gênero que não faria diferença. Olha, faria sim, tá? A gente precisaria ter esse apoio do segundo gênero, mesmo que HB seja igual a zero, porque significa que o meu sistema está estável. Se eu colocar, deixa eu mostrar para vocês, se eu colocar aqui no lugar do ponto B um apoio do primeiro gênero, eu vou ter um sistema instável, porque eu vou ter duas reações, né? Vou ter duas incógnitas e vou ter 3 equações. Logo, o meu sistema é hipostático. E sendo hipostático, significa que o meu sistema é instável. E nas estruturas, como eu tinha dito para vocês, a gente não pode utilizar estruturas instáveis. Eu quero sempre uma estrutura estável, parada. Mesmo que aquela carga, mesmo que eu não tenha carga horizontal, que gere uma reação em HB, mas eu preciso ter essa reação aí, preciso ter esse ponto com esse deslocamento impedido, porque eu estou representando essa viga com essa configuração de carga, mas pode surgir uma carga, por exemplo, uma carga variável que eu não estou contabilizando nesse momento, que eu só estou analisando carga parada, carga permanente, e pode surgir eventualmente uma carga horizontal ali que eu não contabilizei, que eu não previ, e se eu não tiver esse apoio do segundo gênero, restringindo esse deslocamento horizontal, a minha estrutura ela pode ir ao chão, como eu mostrei para vocês naquelas estruturinhas, né? Se eu aplicasse, né? Se aqui nesse sistema eu tivesse 2 apoios do primeiro gênero, né? Tanto no apoio A, no ponto A quanto no ponto B, qualquer coisinha, qualquer carguinha que eu aplicasse na horizontal, a minha estrutura viria ao chão. Então, mesmo que HB seja igual a zero, tá? Eu ainda preciso
considerar esse apoio do segundo gênero. Eu não posso trocar por um apoio do primeiro gênero, tá? A gente vai ver que o resultado desse sistema aí vai dar um resultado que vocês vão falar assim, poxa, para que vai ter esses apoios, tá? Mas vamos deixar lá para frente. Então, continuando, tá? Deixa eu ver, alguém fez mais alguma pergunta? Deixa eu ver. Continuando, então, fazendo as contas aqui, tá? Mais 10 menos 10 vai dar 0. Então, eu vou ter que VA mais VB tem que ser igual a 0. Tá? Sendo assim, eu vou ter que, na verdade, aqui eu esqueci do sinal, eu vou ter que VA vai ter que ser igual a menos VB, tá, gente? Considera aí, deixa eu até consertar aqui de uma vez, que eu tenho que VA tem que ser menos... Aqui, né? Então, VA tem que ser menos VB, tá? Então, eles vão ser iguais, porém, com sinais opostos. Então, aqui está me indicando que há uma possibilidade de VB ter o sentido oposto àquele que eu coloquei no sistema, né? Em vez de ser uma setinha para cima, ele pode ser uma setinha para baixo, tá? Mas vamos continuar resolvendo. Então, depois disso, né? Depois de ter feito esse cálculo, né? Das forças, eu ainda não obtive VA e VB. Então, agora eu tenho que calcular o somatório de momento fletor. Lembrando que o momento, em qualquer ponto que eu considerar, né, a soma desses momentos em relação a esse ponto tem que ser 0, tá? Então, eu não vou ficar analisando todos os pontos aqui arbitrariamente. Eu vou considerar um ponto, tá? Então, eu vou considerar o ponto A, que é o primeiro ponto da viga, tá? Que é um apoio onde eu vou já logo anular o VA, né? O VA não vai provocar momento nesse ponto, então eu já tiro ali uma incógnita. Então, isso já facilita muito para mim. Então, eu vou analisar o momento nesse ponto. E aí, eu vou considerar que o sentido... Deixa eu só... Eu vou considerar que o sentido, né, de rotação, no caso, rotação no sentido horário, né, seja positivo, tá? Então, eu vou explicar agora a regra da mão direita, tá? Deixa eu ver se vocês vão conseguir pegar a minha mão. Então, com a mão direita, eu vou analisar cada força, tá? Lembrando que momento é força vezes distância, tá? Vocês poderiam ter me perguntado lá no somatório de forças horizontal, por que, horizontal e vertical, por que eu não considerei essa carga momento? Porque não é força, né? É momento. Então, essa carga momento, eu vou considerar ela exclusivamente nesse somatório de momento, tá? Mesmo que não tenha um ponto em que ele está se relacionando. Mas ele não está se relacionando com o ponto A. Mas ele é uma carga momento que contribui para esse ponto, tá? Então, eu vou contabilizar ele inteiramente, ok? Então, essa carga eu só vou analisar como que ele está rotacionando e aplicar na minha soma, tá? Então, eu vou analisar cada força que está atuando na minha viga, tá? Lembrando que essa força deve ter uma distância perpendicular ao ponto A, tá? Então, eu tenho que ter uma força, né, atuando perpendicular ao eixo da viga para provocar esse momento fletor, tá? E eu vou analisando ponto, força a força, tá ok? A regra da mão direita, tá? O primeiro princípio é o seguinte, eu vou, né, com a minha mão, com a palma dela, eu tenho que virar a palma da minha mão sempre para o lado do ponto que eu estou analisando. Se eu estou analisando o ponto A, eu tenho que estar com a minha palma virada para o lado esquerdo,
esquerdo, tá? Palma da minha mão direita virada para o lado esquerdo, tá? Então, a palma, eu já sei que ela tem que estar virada para o lado esquerdo. Beleza. A minha força, né? Eu vou analisar a minha primeira força, que é essa força de 10 kN que está atuando de baixo para cima. Então, se ela está atuando de baixo para cima, né? A minha setinha está voltada para cima. Eu vou colocar os meus dedos, as pontas dos meus dedos, voltado para o sentido dessa seta. Então, se é 10 de baixo para cima, os meus dedos vão ficar para cima. Logo, né, eu fixando esse ponto e a palma da minha mão virada para o ponto A, eu consigo ver qual que é a rotação ao fechar a minha mão. Ao fechar a minha mão, eu consigo ver, né, o meu dedo vai apresentar o sentido de rotação, o sentido da seta, né, de rotação, que é o sentido que é anti-horário. Então, os meus dedos indicam a rotação do ponto da carga de 10 kN. Então, percebam que essa carga ela é uma carga negativa, né? Porque está rotacionando no sentido anti-horário. Então, deixa eu ficar aqui. Então, eu tenho que 10 vai ter uma rotação nesse sentido aí, que é o que está de laranja. Então, onde tiver essa setinha em giro, em laranja, é porque é um giro anti-horário negativo, tá? Então, justamente nesse movimento, né, da minha palma da mão, eu tenho uma rotação anti-horária, significa que esse momento é negativo. Então, o momento aqui vai ser menos 10 a força, vezes a distância, que é 2 metros. Eu sempre tenho que contabilizar a distância do ponto de aplicação da força até o ponto que eu estou analisando, que nesse caso é o ponto A. Então, vai ser 10 vezes 2 metros, né? Lembrando que esse valor é negativo. Vou para o outro momento. O outro momento é de 40 kN vezes metro. Já é o momento, tá? Então, aqui eu só tenho que analisar o sentido de rotação. Porém, a carga momento, ela já vem com a setinha rotacionada. Então, ela já indica qual que é o sentido de rotação desse momento. Então, aqui no caso, a gente já percebe logo de cara que essa rotação, né, dessa setinha é uma rotação assim, que é uma rotação no sentido anti-horário. Então, ela é negativa também, ok? A próxima força que eu vou analisar é essa força de 10 kN, que está com a setinha para baixo. Então, de novo, eu vou com a palma da minha mão sobre esse ponto. A palma da minha mão tem que estar virada para o ponto de análise, que é o meu ponto A, que está à esquerda. Então, a palma da minha mão virada à esquerda. Os meus dedos indicam a setinha, né? O sentido da setinha. Então, os meus dedos têm que estar virados para baixo, né? E aí, eu faço o sentido de rotação. Então, percebam que o movimento dos meus dedos aqui está indicando uma rotação no sentido horário. Então, eu tenho aqui um momento fletor positivo. Então, eu vou pegar mais 10 kN, né? 10 kN a força, vezes a distância até o ponto A, que vai ser essa distância, né? Essa soma de 2 mais 2 mais 2, que vai dar 6. Então, vai ser mais 10 kN vezes 6, que é essa distância até o ponto A. Então, até aí, eu já tenho 3 momentos. Agora, o próximo momento que eu tenho que analisar é o VB, né? A força VB. Qual que é o momento que a força VB vai atuar no ponto A? Então, VB, né, tá com a setinha para cima, tá? De novo, eu coloco a palma da minha mão virada para o lado esquerdo, né? Onde está o meu ponto A. Os meus dedos vão no sentido da seta, então a seta de VB está para cima, e aí eu faço a rotação, né? Fecho a minha mão, né? Indicando a rotação desse ponto, tá? O dedão mantenha sempre fixo, tá? Justamente para fazer esse movimento de rotação. Então, aí eu consigo identificar qual que é o sentido dessa rotação. Nesse caso,
é um sentido anti-horário, tá? Logo, né, o momento que VB vai provocar no ponto A vai ser um momento negativo, tá? Então, eu vou ter menos VB vezes a distância até o ponto A. Nesse caso, a distância é de 8 metros. Então, vai ser VB vezes 8. Assim, eu vou ter essa configuração. Na minha primeira força, né, 10 kN, deu uma rotação negativa. Então, é menos 10 vezes a distância, que é 2 metros. Eu tenho a carga momento aplicada, que também tem o sentido de rotação negativo, né, o sentido anti-horário, que vai dar, então, menos 40 já quilonewtons vezes metro. E vou ter também da força de 10 quilonewtons, né, com a setinha para baixo, um momento fletor positivo. Então, vai ser mais 10 vezes a distância, que é 6 metros. E aqui, no VB, né, vai dar um momento negativo, eu vou ter menos VB vezes 8. Isso tudo tem que ser igual a zero. Uma coisa que deve ser observada é que quando a gente analisa o momento, não vai nos interessar tanto, né? É claro que interessa por causa do sentido da rotação, né, na hora que a gente considera a rotação, os sinais das forças aqui, no entanto, né? A gente vê que uma força positiva está provocando um momento negativo. Então, na hora de fazer essa análise, esquece o sinal das forças. Apenas analise o sentido da seta, o sentido de aplicação das forças, tá? Que é isso que vai nos direcionar, né, para como que vai rotacionar, né, como que vai ser a rotação desse momento fletor no ponto que eu estou analisando, tá? Então, sempre analisem o sentido, né, dessa carga, ok? Então, eu tenho esse somatório agora eu já posso determinar meu VB. Fazendo as contas, eu vou ficar com 10 vezes 2, menos 20, vou ter menos 40, mais 60, né, de 10 vezes 6, menos VB vezes 8, que é igual a zero. Percebam que menos 20 com menos 40 vai me dar menos 60. Logo, eu vou ter que VB vezes 8 vai ser igual a zero. Isso significa, né, porque zero dividido por qualquer número é zero, né? Então, eu vou ter que VB, ele vai ser igual a zero, tá? E aí vocês ficam me questionando, mas então para que essas reações? Na verdade, nesse tipo de configuração aqui, as forças que estão aplicadas na viga, ela está se autoequilibrando. Ou seja, né, essa carga de 10 com essa outra carga oposta aqui, está dando equilíbrio a essa viga. Lembrando que nós temos uma simetria, tá? O ponto de 10 aqui está aplicado, essa carga de 10 aqui positiva está aplicada a 2 metros do ponto A, e essa carga de 10 está a 2 metros do ponto B, né? Essa carga negativa de 10, ou seja, está assimétrico, né, ao eixo, bem no meio aqui dessa viga, tá? E aí, esse momento também deu um momento de 40, né? E logo, esse momento é que vai trazer o equilíbrio dessa peça, tá? Se fosse um momento maior, se fosse um momento de 50, ou até mesmo um momento de 30, nós não teríamos esse valor de VB zero, tá? Nós teríamos um valor de VB já, um valor qualquer de VB, ok? Vitor, certo. Vitor perguntou por que o menos 40 não multiplica pela distância até o ponto A. Então, Vitor, esse 40 aqui é 40 kilonewtons vezes metro. Ele é uma carga-momento, tá? Então, ele já é um momento fletor. Então, eu não posso... ele já está ali com a carga, ele já está ali com uma força vezes uma distância. Ele já é um momento fletor. Então, eu não posso multiplicar por uma distância, porque ele já
é um momento fletor, ele não é força, tá? Momento fletor é força vezes distância. E esse 40 já é um momento fletor. Então, na verdade, eu só incluo ele na minha somatória. Eu não posso multiplicar ele pela distância, né, nesse exemplo aqui, de 4 metros, tá? Esse momento, ele já está afetando o ponto A com esse valor de 40 kN vezes metros, tá? Ele já é uma carga-momento, ele já é um valor de momento fletor. Entendido? Ele já é um momento fletor, então eu não preciso multiplicar por uma distância, tá certo? Ok, então eu vou ficar com VB igual a zero. Consequentemente, como o VA é igual a menos VB, né, eles são iguais, mas com sentidos opostos, VA também vai ser igual a zero. Então, VA é igual a VB, que é igual a zero, tá? Então, significa que essas cargas de 10 kN positiva, menos 10 kN negativa, e esse momento fletor de 40 kN vezes metro, é que vão trazer o equilíbrio para a minha vida. Lógico, de novo, mas então não precisa desses apoios. Precisa dos apoios, tá? Justamente para essa viga ficar apoiada, né? Essa viga, já pensou uma viga sem apoio? Não faz sentido nenhum, né? Aonde que eu vou posicionar essa viga? Quem vai sustentar essa viga? Então, essa viga, ela precisa de apoio de qualquer forma, tá? E mesmo que essas cargas se auto-equilibrem, né? Que auto se anulem, eu preciso ainda ter as minhas reações e os meus apoios para ter, né, a estabilidade da minha viga, ok? Independente do resultado das reações, tá? Eu preciso desses vínculos para permitir, para eu poder dizer que a minha viga, ela é estável, ela é uma viga isostática estável, tá? Então, independente do resultado, se é zero, se não tem nenhuma reação, eu preciso, porque eu preciso do apoio de qualquer forma. Eu preciso da minha viga. Imagina uma viga solta, né? Uma viga assim, solta. Eu teria que soltar aqui, a minha viga vai cair no chão, né? Não faz sentido nenhum, tá? Então, independente do resultado, eu preciso daquele apoio, daquele vínculo e preciso dessas reações, tá? Mesmo que não tenha um valor, ok? Então, a configuração final vai ser essa, onde eu vou ter HB igual a zero, VA igual a VB, que é igual a zero também, tá? Então, nesse caso, só nesse caso, é que essas cargas externas geraram valores, se autoequilibraram, né? Se autoanularam, e assim as reações foram zero, tá? Mas só por causa desses valores de carga, ok? Até aqui tá ok? Beleza? Alguma dúvida até aqui? Então, eu vou mostrar o próximo exemplo. Eu não vou fazer ele todo, tá? Eu só vou apresentá-lo e depois a gente faz ele com mais calma, que ele é um pouco mais complexo, porque ele tem uma carga distribuída trapezoidal, tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho, além da carga distribuída, eu tenho uma carga, um momento fletor, uma carga momento fletor aplicada na minha viga, tá? Então, de novo, eu tenho uma viga biapoiada, só que houve uma inversão dos apoios, tá? No ponto A, agora eu tenho um apoio do segundo gênero, e no ponto B, agora eu tenho um apoio do primeiro gênero, tá? Então, eu tenho uma carga trapezoidal aqui, e a primeira coisa que eu tenho que fazer nessa carga trapezoidal, quando eu tenho carga distribuída, tá, independente, eu tenho que determinar a resultante. Por quê? Porque na hora de eu fazer o cálculo de reação, o que vai me interessar no cálculo de reação é força e momento. E aqui eu tenho uma carga distribuída, né, ao longo de um comprimento. E eu não consigo determinar
determinar, né, fazer as somatórias de forças se eu não tiver uma força aplicada, uma força pontual. Então, eu preciso transformar essa carga distribuída em uma carga pontual, uma força pontual. Então, daqueles princípios que eu passei para vocês, tá? A gente vai segmentar, né, o formato dessa carga em duas. A gente, nesse trapézio aí, né, nessa carga trapezoidal, eu consigo retirar uma figura de um retângulo e uma figura de um triângulo, tá? Então, a composição do triângulo e do retângulo vai me dar essa forma dessa carga distribuída, tá? Então, observem que no retângulo, né, eu tenho a largura desse retângulo, que é o comprimento de aplicação dessa carga. Nesse caso, é o comprimento da viga toda, que é 6 metros, e a altura desse retângulo. No caso, a altura desse retângulo, que vai pegar justamente essa região aqui, é a altura da menor carga que eu tenho aqui, que é 2 TF por metro, tá? Então, o meu valor de P1 é igual a 2 TF por metro. Agora, analisando o triângulo, que seria essa parte superior aqui, tá? Depois eu vou segmentar bonitinho para vocês conseguirem visualizar isso. Ele vai ter a mesma largura que o retângulo, tá? Ele vai ter essa largura aqui de 6 metros, tá? Que é a largura de aplicação da carga. E vai ter uma altura, que seria esse trechinho aqui, né? Até esse ponto aqui, onde eu tenho o mínimo, vai ser a subtração desse valor máximo de carga nesse ponto aqui, que é 5 TF por metro, menos 2 TF por metro. Então, nesse ponto, daqui desse ponto até aqui, eu tenho uma carga de 3 TF por metro. Eu vou mostrar isso na frente, como que isso vai ficar. Então, o que me interessa nesse sistema é eu reduzir essa carga distribuída nesta configuração aqui. Por que eu inverti as minhas reações, né? Porque se vocês observarem lá no slide que eu passei para vocês, sobre conceitos básicos da estática, eu coloquei isso aqui invertido, né? Por que eu inverti? Porque o lado maior está no meu lado esquerdo. Então, eu vou começar com ele, tá? Porque na figura que eu tinha passado no slide, esse lado maior estava no meu lado direito, tá? Então, como ele está aqui no meu lado esquerdo, primeiro, eu vou analisar ele primeiro, tá? Então, eu vou ter duas reações, tá? Porque eu tenho duas figuras de distribuição de carga. Eu tenho uma distribuição triangular e uma distribuição uniforme, né? Que eu chamei de carga uniforme, que é uma carga aplicada uniformemente ao longo da viga, né? Que é aquele formato retangular. Então, eu vou ter, obrigatoriamente, duas reações. Duas resultantes, desculpa. Então, vou ter sempre duas resultantes, tá? Aquele sinal de mais que estava no outro slide, né? Somando as duas figuras, na verdade, não significa que eu vou somar essas resultantes, tá? Só significa a composição daquelas figuras vão resultar nesses duas resultantes e nessa figura trapezoidal, tá? Que é a forma do carregamento. Então, a resultante R1, ela é referente à carga triangular. E ela vai ficar a 1/3, né, do comprimento, né, dessa aplicação dessa carga em relação ao ponto A, que está no meu lado esquerdo, tá? E a resultante 2 vai ser referente à carga distribuída uniformemente no formato retangular, que vai estar na metade do comprimento de aplicação desse carregamento, tá? Então, ele vai estar na metade de 6, tá? Então, vai estar bem no meio dessa viga aqui. E ele vai ser, eu vou calcular ele separadamente. Então, vamos calcular a resultante R1. Então, a resultante R1, eu vou considerar
esse triângulo aí, tá? Então, eu tenho que visualizar esse triângulo. Lembrando que a altura do triângulo, ele vai ser o 5, que é essa altura total dessa carga no ponto A, que é 5 TF por metro, menos a menor carga que está lá aplicada no ponto B, que é 2 TF por metro. Por isso que eu tinha dito que a altura do triângulo, no caso, vai ser 3 TF. Mas, se não quiser fazer essa conta antes, pode fazer de acordo com a equação que nós já temos da resultante, tá? E o comprimento, né, o valor de L dessa carga é de 6 metros. Então, com isso, eu já consigo obter o resultado de R1. Então, vou ter P2, que é a minha maior carga desse carregamento, que no caso é 5 TF por metro, menos P1, que é a minha menor carga desse carregamento, que é 2 TF por metro, tá? Lembrando que eu só estou analisando a carga distribuída, vezes o L, que é o comprimento de aplicação da carga, dividido por 2, tá? Então, observe que a resultante nada mais é do que um cálculo de área. Eu pego a altura do triângulo, multiplico pela sua base e divido por 2, tá? E é basicamente isso que eu fiz. Logo, né, eu tenho a substituição desses valores e eu vou ter como resultado uma resultante R1 igual a 9 TF. Então, agora eu tenho uma carga pontual, uma carga aplicada de 9 TF. Aonde que eu vou aplicar essa carga? A 1/3 do ponto A, né? 1/3 do comprimento desse carregamento. Então, eu sei que o L vale 6. Logo, L dividido por 3, ou seja, 6 dividido por 3 vai ser igual a 2. Então, essa carga de 9 TF tem que estar aplicada em relação ao ponto A 2 metros, tá? Então, isso vai facilitar na hora de eu calcular o momento fletor, ok? Que eu vou ter que calcular o momento fletor de cada carga pontual. Ok, então R1 eu já calculei. Agora, falta eu calcular R2. R2 vai ser a minha carga triangular, minha carga uniforme, né? Então, a minha carga R2, ela nada mais é do que a área do retângulo, que é a base vezes a altura. A base, que é L, eu sei que é o comprimento de aplicação da carga, que é 6 metros. A altura vai ser a menor carga que eu tenho, que é 2 TF por metro, que é a menor carga do carregamento. Então, eu vou ter 2 TF por metro vezes o comprimento dessa carga, que é 6 metros, tá? Então, aplicando aqui na equação da resultante 2, de R2, né? Eu vou ter 2 vezes 6, que vai me dar um resultado de 12 TF. Então, agora eu tenho uma carga pontual de 12 TF. Aplicada aonde? No meio desse comprimento de aplicação de carga, tá? Logo, né, eu tenho que pegar metade do comprimento L, né, que é 6 metros. Logo, né, 6 dividido por 2, eu vou ter 3 metros. Então, essa carga ela tem que ser aplicada a 3 metros do ponto A. Logo, eu vou ficar com essa configuração. R1, 9 TF, aplicado a 2 metros do ponto A. E vou ter R2, 12 TF, aplicado a 3 metros do ponto A. E assim, a partir dessa configuração agora, que é semelhante àquele exemplo 1 que a gente fez, a gente consegue determinar as resultantes, né? VA, né? HA e VB, ok? Desse sistema. Isso eu vou deixar para a próxima aula, tá? Que a gente não vai conseguir concluir hoje, ok? Alguma dúvida até aqui? Não. Beleza, então, na próxima aula, a gente
termina esse exemplo, tá? Eu vou deixar uma partezinha para vocês lerem hoje, tá? Uma semana, né, para vocês lerem e resolverem um questionário, ok? É uma parte de um livro bem pequenininho, tá certo? Então, a gente se vê na próxima aula, gente. Até mais, viu? Tchau, Glau, obrigada. Tchau, até mais. Tchau, Glau. Tchau. Tchau, Glau. Glau. Obrigada. Tchau, até a próxima semana. Até.